você quer ter um hobby ou quer começar a trabalhar com modelagem manual, essas massas com certeza são as melhores escolhas que você pode fazer no mercado. Mas, dentre elas, qual delas é a melhor para cada situação? Porque cada uma tem uma característica diferente. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, inventários, eu sou a Tati. Nesse vídeo eu fiz um mega review e eu acho que foi o maior teste que eu poderia ter feito com essas massas. O teste envolveu vários dias. A gente testou tanto a elasticidade, a característica de cada uma delas, o tempo de secagem, que é super importante. Testei com a massa bem aberta, né, pra ver se elas iam emborcar. Tá muito completado. Então, bora lá logo pra minha mesa pra gente acompanhar tudo isso. Eu vou começar testando a cerâmica fria. Ela é uma massa mais fibrosa. O pessoal usa muito para poder fazer coisas planas. Eu vou iniciar um teste com vocês aqui agora, que a gente vai ver o quão ela consegue tirar de detalhes de um molde. Tá vendo? Olha só, esse rostinho é bem detalhado. Inclusive, a gente já fez esse molde aqui no canal com um silicone bem diferente, que ele seca na hora. Já vi alguns vídeos do pessoal falando que a massa de cerâmica fria não é muito boa para você trabalhar com molde, então é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver se eu pelo menos vou conseguir tirar ela aqui do molde, né? O último vídeo que eu vi falando sobre isso, a menina falou que era para esperar ela secar um pouquinho pra gente conseguir retirá-la do molde, mas eu vou tentar forçar aqui para ver o que a gente consegue fazer. Ó, vamos ver como que vai sair. Esse molde aqui que eu tô usando também não é o melhor molde para isso, porque ele é bem rígido, né? Mas vamos ver se eu consigo puxar aqui esse rostinho e aparecer algum detalhe. Oh, meu Deus. Olha, ela até puxou alguns detalhes, tá? Mas vocês estão vendo que ela deu uma bela de uma rachada aqui. Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos ajeitar ele aqui, né? Ela é bem tranquila de você conseguir tirar as marcas, ó. Talvez seja até interessante você tentar modelar mesmo na mão, sem o molde. Às vezes você pode usar o molde só como guia também, pra saber onde vai ser a bochecha e tal. Se você não souber modelar muito bem, você vai dando acabamento depois, ó. Porque vocês estão vendo que é super tranquilo de tirar a rachadura dela. Até com o próprio dedo eu vou tirando. Gente, eu tô fazendo de qualquer forma aqui, só pra poder mostrar a vocês. Eu vou só modelar um pouquinho mais desse rostinho aqui e já volto com vocês pra não ficar uma catástrofe nesse nosso teste. Gente, voltei, fiz aqui o rostinho mais ou menos, tá? Como vocês podem ver, ele tá bem esquisito, mas eu não passei água nem nada, eu fui só dando uma ajeitada aqui, só pra gente poder ver como que essa massa vai se comportar na secagem, se ela vai encolher, se vai perder muitos detalhes. Outro teste que eu quero fazer com ela antes da gente ir pra próxima massa é o quão a gente consegue abrir ela com o rolinho. Olha, mesmo conseguindo abrir ela, eu vou sentindo que ela meio que parece, ó, querer se despedaçar. Deixa eu mostrar a textura dela pra vocês, porque ela é uma massa de uma textura bem diferente, tá vendo? Não sei como falar pra vocês, mas isso aqui parece meio que um papel, tá vendo? Ela tem umas fibras. Ó, eu vou cortá-la aqui embaixo pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela fica meio que como se fosse umas fibras na massa. Outro ponto que eu não gosto muito da cerâmica fria é que ela suja muito. Assim, se você já trabalhou com massa de biscuit e você acha que o biscuit suja, a cerâmica fria suja muito mais. Vocês já viram que ela manchou um pouco minha mesa, é bem difícil de tirar e a mão fica toda ressecada e toda suja. Então passa um creminho na sua mão primeiro, antes de você trabalhar com ela, porque vai ressecar sua mão, principalmente se você trabalhar todos os dias, e vai limpando, tá, a sua mão, porque isso atrapalha até de você ir trabalhando com ela, porque vai ficando muito resíduo na sua mão, aí começa a pegar na massa. Então lenço umedecido nesse caso, super obrigatório. E um outro ponto contra dela é a questão do preço. Como ela é uma massa que é importada, ela chega a ser bem mais cara do que as outras massas que eu vou mostrar aqui. Essa daqui é de 1 kg e você paga entre 40 a 50 reais de 1 quilo dessa massa. Existem outras versões menores, tipo 500 gramas, 250 gramas, e se você quer testar ela, você pode comprar as 250 gramas e a de 500 gramas. Mas se você gostou muito dela, se você já quer começar a fazer algumas coisas, compra de 1 quilo que já dá pra fazer bastante coisa. Vocês viram que eu já fiz um rostinho e não gastei quase nada dessa massa. Lembrando que o link de todas as massas que eu citar aqui nesse vídeo vai estar aqui embaixo, tá? Da onde eu comprei, ou então vai estar aparecendo o QR Code pra você aqui do lado. Então, recapitulando, na cerâmica fria, os prós:
foram: é possível fazer, toy arts, tira imperfeições, fácil, coisas planas, faz coisas planas, fácil, e os contras: não faz, efeito, tecido, mais detalhadas, podem ser difíceis, suja o ambiente, alto valor. Então aí cabe a você avaliar se os prós dela te atendem ou se os contras falam muito mais alto. Gente, agora eu vou testar com vocês a massa de biscuit, que é uma das massas mais conhecidas por quem faz artesanato, quem faz chibi, action figures. Ela tem essa textura aqui, ó. Você já percebe que ela é bem diferente ali da cerâmica fria. Olha só, ela tem, ó, uma textura totalmente uniforme. Ela não tem fibras quando você vai puxando, tá vendo? Ela é como se fosse uma massinha de modelar mesmo, só que um pouquinho mais rígida, sabe? Mas isso aqui não impede nada da modelagem, não. Pelo contrário, eu acho a massa de biscuit bem mais fácil de se trabalhar do que uma massa de modelagem escolar, por exemplo. E a minha mão tá suja de cerâmica fria, tá pegando na massa. Mas enfim. Só que o biscuit é um pouquinho mais chatinho de se trabalhar do que a cerâmica fria. A cerâmica fria, né, vocês viram que eu peguei ali do saco, já comecei a trabalhar com ela. Ela vai tirando a rachadura na hora que você tá passando a mão. E o biscuit não é muito bem assim. Porque a cerâmica, ela tem essas fibras que elas vão se entrelaçando quando você vai passando a mão nela. Já o biscuit não. O biscuit, ele racha muito fácil. O biscuit, você precisa armazenar ele num local que não tenha nenhum contato com ar, por exemplo. A cerâmica fria também é assim, né? Esse caso de secar o ar tão fácil. Mas o biscuit, ai gente, o biscuit é muito chatinho com essas coisas. Vamos aqui ao nosso teste dos detalhes. E o biscuit tem uma coisa, ele seca e reduz até 30% do tamanho da peça que você fez. Porque ele é feito com cola, amido de milho, e, se eu não me engano, ácidos, né? Algumas pessoas usam limão, outras usam conservantes, enfim. E aí, quando vai secando a água dessa cola, que é feita à base do biscuit, ele vai perdendo o tamanho. E é aí que acontecem as rachaduras. Então você tem que saber toda uma técnica para você poder trabalhar com biscuit. Eu acho que é por isso que tanta gente se adaptou à cerâmica fria, porque o acabamento dela é muito mais simples do que o acabamento do biscuit. Ó, eu vou usar aqui a ferramentinha para poder puxar. Ele gruda mais fácil nas coisas também. Puxei o molde igual a minha cara, tá vendo? Deixa eu tentar fazer de novo. E o biscuit, antes de você começar a trabalhar, como eu falei, você tem que sovar. Às vezes é legal você colocar um pouquinho do creme pra biscuit, tá? Porque isso vai evitar da sua massa ter bolhas, ter rachaduras. Ela também é uma massa que quando você começa a abrir ela vai criando várias bolhas. Então você tem que saber técnicas pra não deixar dessas bolhas. Então assim, se você quiser se aprofundar de verdade nas técnicas de biscuit, eu vou deixar o link do Inventando com Biscuit aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, que é o meu curso de biscuit com mais de 250 aulas. Você vai aprender muita coisa, desde como escolher a massa, até pintura no biscuit, materiais diferentes que você pode usar no biscuit. Então, quem quiser se aprofundar, link vai estar aqui na descrição. Bora voltar aqui, ó. Abrir de novo, tá vendo? É bem complicadinho, ó. Você tem que ter os macetes para poder trabalhar, senão fica difícil, ó. Vou colocar aqui no molde de novo, vou tentar tirar de novo. Esse moldezinho tá muito bom, porque ele não tá grudando nada, mas tem uns que grudam bastante, ainda mais se tiver muitos detalhes, né? Acho que agora foi. Aqui eu tô fazendo um rostinho sem estrutura também. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Eu tô fazendo sem estrutura justamente porque o de cerâmica fria eu também fiz, então não vamos roubar aí pro biscuit. Aí, ó, vou começar a dar o acabamento aqui e vocês já vão ver que já é bem mais difícil do que a cerâmica fria, porque tá vendo? A gente vai começando a dar o acabamento e em vez dele tirar a rachadura, como era simples lá da gente só passando o dedo, não, ele vai começando a achatar, ó. E aí já ficou uma outra rachadura aqui quando eu joguei a massa por cima. Já dei aqui uma adiantada no nosso rostinho. Não tirei muitas rachaduras, não dei muito acabamento não, porque a gente vai deixar as características da massa. Eu tô fazendo como se fosse um iniciante acabando de pegar a massa aqui pra ter aí no nosso teste. Agora vamos ver a parte de abrir o biscuit. Tá grudando um pouquinho, porque essa massa aqui que eu peguei, ela tá mais molinha. Mas de cara, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Você já começa a ver que tá começando a se formar bolhas, tá vendo?
E a gente não teve esse problema lá com a cerâmica. Isso aqui é uma característica do biscuit mesmo, ó. E ele suja bem fácil, tá vendo? Qualquer pelinho, qualquer coisinha ele vai pegando. Tive que passar um pouquinho de secador pra ele não ficar grudando. E aí, ó, a gente consegue abrir ele, que é uma beleza. Bem uniforme, não tem nenhuma fibra, como foi o caso da cerâmica. Até aqui, ó, no rasgo, foi como se fosse um tecido mesmo rasgando. Por isso que o biscuit é mais legal pra fazer tecidos. Nada que impeça de você fazer a base da sua toy art de cerâmica fria e depois fazer roupinha de biscuit também, ó. E aí, conforme você vai abrindo, ó, ele vai ficando mais transparente. Então dá pra você fazer umas técnicas de roupinha bem legais. Agora vamos ver aqui quais que foram os prós e contras do biscuit. Os prós, aqui eu esqueci de falar com vocês, mas ele é mais barato que a cerâmica. Sendo que o quilo dessa massa, dependendo do lugar, você encontra entre R$ 23,90 até R$ 30. Você também encontra em mais cores. Então, se você não gosta de fazer essa técnica que você pinta depois, o biscuit é a massa ideal para você. Ele é mais liso, então se você também não gosta de dar acabamento depois, tendo que lixar, o biscuit também é ideal para você. E eu também acho o biscuit, pelo menos aqui onde eu moro, mais fácil de encontrar. Já os contras é que ele encolhe, ele racha, ele tem bolhas. Eu esqueci de falar para vocês também, mas ele varia a cor dele. Por exemplo, se tá fazendo um biscuit colorido, ele muda até 3 tons quando seca. Ele vai escurecer até 3 tons. Então, você sempre tem que estar treinando a sua cabeça para isso. Pegar sempre um tom bem mais claro do que o que você precisa. Mas se nada dessas coisas incomoda você, o biscuit é a massa ideal para você. Esses aqui são os prós e os contras dele. Vamos para a terceira massa, que é a massa de EVA. Gente, existe esse sacão aqui que vem com várias mini massinhas. Eu gosto muito de comprar essa versão porque tem várias cores e para mim o custo-benefício é maior. Lembrando que o link também vai estar aqui na descrição ou vou deixar aparecendo o QR Code por aqui. Olha, a unidade dessa massa vem assim, tá? Vou abrir ela aqui com vocês. E ela é uma massa que, diferente das outras, a proposta dela é ser muito leve. Alguns países até chamam essa massa de massa nuvem. Aqui no Brasil é que ela tem esse nome de massa de EVA. Olha só, tá vendo? E ela é realmente, gente, uma textura de EVA. Sabe o EVA que a gente usa para fazer coisa infantil em escola? É exatamente essa a base dessa massa. Até na própria massa, ó, você vê a porosidade, como eu falei pra vocês. Ela é uma massa que ela não é tóxica, então as crianças podem brincar com ela também. Às vezes, seu filho aí tá querendo ver meus vídeos aqui no canal e tá querendo começar a modelar, mas a massinha de modelar, a gente sabe que depois ela não seca, né? Não dá pra fazer os bonequinhos com ela. Então a massa de EVA, ela tem essa característica de secar depois. Então dá aí pra brincar com o que você fizer com ela também. Mas para um uso mais profissional, se você for fazer artes comerciais, eu não recomendo você usar apenas a massa de EVA. Você pode usar ela para fazer uma estrutura, você pode usar ela para poder misturar com outras massas e deixar mais leve. E para rochas, pedras, ela também é bem legal, até por conta da textura dela, né? E ela gruda bastante, tá? Eu acho que ela chega a grudar mais do que o biscuit, por conta da textura dela ser bem molinha. Eu provavelmente vou detonar todo esse rostinho. Ah, olha só, ela foi uma das que mais saiu com a característica do roxinho, tá vendo? O acabamento dela é um meio termo, tá? Do biscuit pra cerâmica fria. Eu não acho muito difícil de tirar as rachaduras dela, não. Mas é assim como o biscuit, né? Você vai tirando aí com água, se você quiser fazer algo mais profissional. Ó, vocês estão vendo que eu tô tirando bem tranquilo aqui. Algumas você consegue tirar com o próprio dedo. Agora vamos ver o nosso teste de abertura da massa, né? Que a gente vai fazendo com todas as massas, para saber se essa massa é boa ou não, pra gente estar fazendo roupinhas aí para as nossas toy art. E aparentemente a massa de EVA tá me surpreendendo aqui, porque ela não tá grudando em nada e eu tô conseguindo abrir ela bem de boa. Vamos ver aqui, ó, a textura dela, bem característico da massa de EVA, ó, com todos a textura, né, do EVA. Ai, até o nervosinho de passar meu dedo assim, porque parece que eu tô esfregando minha mão em EVA, e isso me dá muito nervoso. Não tem bolhas igual a massa de biscuit. Vamos abrir mais um pouquinho
pra gente ver até onde a gente consegue abrir essa massa sem dar ruim, né? Olha, aparentemente ela tá bem tranquila, tá? De abrir aqui. Eu acho que dá pra fazer algo bem legal de roupinha aí com essa massa. Aliás, vocês querem que eu faça uma toy art só com massa de EVA? Deixa aqui nos comentários, porque quem sabe se vocês pedirem muito, eu não faço aqui no perfil. A massa de EVA de Prós, ela é barata. Já não me lembro direito o preço dela, mas eu lembro que ela é bem mais barata que o biscuit. Só que ela vem 500 gramas só, mas vocês viram que 500 gramas é esse pacote grandão, porque ela pesa menos que as outras massas. Então dá pra fazer bastante coisa. Ela é colorida, ela tem várias cores diferentes. Crianças podem usar, porque ela é atóxica. Então ela é tipo como se fosse uma massinha de modelar mesmo. Ela não gruda, pelo menos não na parte da mesa, tá? Que eu tava trabalhando aqui em cima, mas ela gruda muito fácil em outras massas. E a minha mão também ficou limpinha depois de ter trabalhado com ela. E um acabamento para um iniciante é considerado fácil, mas se você quer fazer coisas mais elaboradas, ela não é a melhor massa para isso, sabe? Não é a massa mais indicada. Tipo, eu quero fazer uma action figure totalmente detalhada. Você pode até tentar, mas a textura depois, como eu falei, não fica legal. Então aqui já vai entrar nos contras. Os contras é justamente a textura de EVA. Aqui nos prós também vai entrar que ela não tem bolhas. E a maior característica dela, né? Que eu esqueci. Ela é leve. De todas as massas que a gente testou, ela é a mais leve. É difícil fazer coisas detalhadas. Não é recomendado fazer toy art somente com ela. Você pode misturar com outras massas, mas somente com ela eu não gosto por conta da textura. E esses aqui são os prós e contras da massa de EVA. Eu vou pesar cada uma cabeça que a gente fez pra gente ver quão pesadas são essas massas. O biscuit tá aí com aproximadamente 22,3 gramas de peso. A cerâmica fria me surpreendeu porque ela tá com cerca de 47,2 gramas de massa. Ela tá o dobro do peso do biscuit. E a massa de EVA, gente, é a mais leve de todas. Ela tá com 6 gramas. Mas a gente vai ver se vai ter alguma alteração quando essas massas secarem ou não. Agora a gente vai precisar aguardar essas massas secarem para continuar o nosso teste. Isso vai acontecer exatamente agora. Gente, hoje é o primeiro dia do teste. Hoje tá fazendo aproximadamente 24 graus aqui, então não tá tão calor assim para essas massas secarem rápido. Todas elas estão secando mais ou menos umas 10 horas. Cerâmica fria já apresentou indícios de começar a secar. Essa massa que eu usei, ela é cinza, mas quando ela vai começando a secar, ela vai ficando mais clara. A massa de EVA já tá praticamente toda seca, ó. Ela fica meio emborrachadazinha, mas ainda não tá 100%. E a massa de biscuit também já começou a secar, tá meio durinha por fora, mas por dentro ela ainda tá toda mole, tanto é que aqui atrás nada ainda. Aqui no teste que eu fiz das massas secarem planas, vocês podem ver que o biscuit praticamente já secou todo. Ele tá bem maleável, porém, é aquilo que eu falei, ele emborca bastante. Você tem que ficar fazendo aí a técnica de deixar ele virando cada um de um lado. EVA praticamente seca também, bem maleável. Ela não secou tão reta não, mas ela não teve toda essa coisa que o biscuit teve, tá vendo? Ele ficou bem onduladinho. Ela já ficou um pouco mais plana, mas aí a gente vai ver no teste final. E a cerâmica fria praticamente já secou toda, ela ficou reta, fica bem rígida, ó. Porém, acho que está um pouco frágil, ela praticamente vai quebrar se eu dobrar ela ao meio. Então, mas vocês estão vendo que ela faz coisas bem mais retas. Hoje é o primeiro dia de teste. Inventários, mais um dia aí de teste. Hoje é segunda-feira, está fazendo aproximadamente aí 28 graus. Não tá tão calor assim, para algumas pessoas deve estar, mas aqui no Rio não tá tão calor assim. Porém, tivemos alguma evolução aqui na secagem das nossas cabeças de teste. Tem mais ou menos 3 dias, tá, que essas cabeças estão secando. E o primeiro teste é aqui da cabeça de cerâmica fria. Ela, ó, não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar, mas ela já tá totalmente seca do lado de fora. Ela deu umas rachadurazinhas aqui, mas eu acredito que já estavam na massa. Lembrando que isso aqui a gente consegue corrigir lixando depois, tá? Só que atrás, ó, ela ainda tá bem molhada, gente. Ó, coloco minha mão, dava pra modelar outra coisa com essa massa que tá aqui. E temos, ó, eu fiz elas na sexta, hoje já são segunda-feira e ainda estamos assim. Temos a de biscuit. A de biscuit tivemos uma evolução também. Ó, não senti que saiu muitas características aqui do rostinho, ó. Apesar de eu ter feito no rosto branco, mas, ó, dá pra ver que não perdeu muito as características, não. Seca também, do lado de fora tá bem seca, não consigo colocar minha unha, porém,
aqui atrás, assim como a cerâmica fria, ela, ó, tá bem mole, tá vendo? E agora vamos pra massa de EVA. Ó, tá vendo? Ela ainda tá mole por dentro, ó. E o EVA tem essa característica, né, de quebrar todinho, de afundar, assim, quando a gente aperta com muita força, como é o caso que eu tô fazendo aqui. Mas manteve também as expressões aí da bonequinha. Senti algumas rachadurazinhas aqui abrindo, ó, tá? Mas por fora também tá toda sequinha. Dia 3 de fevereiro, finalmente vamos terminar aí esse nosso teste que nós começamos. 5h49 da tarde. Gente, eu acho que já tem mais de uma semana que eu fiz a última gravação pra vocês. Então bora lá começar. Eu vou começar aqui medindo essas cabeças pra gente ver aí qual foi o peso delas. Mas antes eu tenho um adendo pra fazer. A cabeça de cerâmica fria ainda não está completamente seca, gente. Demora demais pra secar. Olha só, eu consigo apertar aqui embaixo ainda. Mas vou dar uma protegida nessa massa, por quê? Porque eu deixei ela secar assim, com essa parte aqui que não secou pra baixo. Então eu acredito que o correto seja, secou aqui na frente, já tá bem durinho, você vira pra ela poder secar atrás. Porque ela ficou tapada, né? Essa massa seca à base do ar, então não entrou ar aqui, ela não secou. É até legal porque parece que ela conserva mais fácil que o biscuit, né? Porque vocês viram que só de eu deixar assim ela não secou. Então, o biscuit, vamos lá. O biscuit tá toda marcada aqui atrás, mas o biscuit secou, tá vendo? Ele já secou completamente, tanto aqui atrás quanto aqui na frente. A massa de EVA, vocês viram aí, desde praticamente do segundo dia ela tá toda seca. Eu acredito que quando eu apertei, ela ficou empurrando pra dentro, porque dentro ela ainda tava molhada, mas ó, agora eu aperto e ela não empurra mais, ela realmente ficou parecendo um EVA. Então, vamos aí ao primeiro teste de peso. Essa daqui ficou com 15,3 gramas. A de cerâmica fria ficou com 33,9 gramas. E a massa de EVA ficou com incríveis 1,7 gramas. Muito, muito leve. Então, a mais pesada foi sim a de cerâmica fria. Acabei de ver aqui no vídeo antigo e eu percebi que a cerâmica fria foi a massa que mais perdeu gramatura. Porque antes ela tava com cerca de 47 gramas de massa, agora a gente viu aqui que tem 33. Eu tô arredondando, tá? Então ela perdeu cerca de 14 gramas. A massa de biscuit, arredondando, a gente viu mais ou menos que ela tava com 22 gramas e agora ela tá com 15. Então ela teve uma perca aí de 7 gramas. E a massa de EVA, ela tava ali com cerca de 6 gramas e ela tá agora com cerca de 2 gramas. Então ela perdeu aí cerca de 4 gramas. A massa que mais perdeu gramatura foi a massa de cerâmica fria. Eu vou tentar deixar aqui do lado o antes pra gente poder ver se ela perdeu muito os detalhes aqui do rostinho. Agora o biscuit, eu acredito que o biscuit deva ter perdido um tamanho. E a massa de EVA, vocês podem ver que a massa de EVA ela ficou com bastante detalhes aqui, eu até me surpreendi, na verdade parece até que os detalhes dela foram exaltados. Vamos ver agora o teste que a gente fez do quanto a gente consegue abrir essas massas para poder fazer tecidos. A cerâmica fria, a gente viu que ela abriu bastante, ela ficou bem retinha, tá parecendo até um papelão, sabe? Aqueles papel Paraná. Só que nós temos esse detalhe, ela quebra com muita, mas muita facilidade, ó, quando ela tá muito fina. Então, para coisas muito finas, eu não recomendo de jeito nenhum a cerâmica fria. Mas se você precisar fazer alguma coisa bem plana, como foi o caso de brincos, de até uma bolsa de cerâmica que eu já fiz aqui no canal, ela é super legal porque ela deixa bem plano mesmo. Aqui desse lado deu uma emborcadinha, mas eu acredito que foi porque na hora de secar ela ficou batendo em alguma coisa, mas ela é bem mais fácil de secar plana do que o biscuit. Massa de EVA, ela me surpreendeu, na verdade, ela ficou bem maleável, então se você quiser fazer algum tecido que precise ser maleável como a massa de EVA, fica bem legal, só que novamente, olha, ela fica cheia de textura de EVA, então basicamente você vai ter um EVA super fino, só que do formato que você quiser. Ela também rasga bem fácil. Fazendo o teste aqui agora, eu sinceramente não usaria, porque é como se fosse ó, um papel mesmo, um EVA super fino. Bora testar o biscuit. Gente, de todas essas, falando sério mesmo, eu acho que o biscuit é o mais recomendável. Olha só, vocês podem ver, ó,
que ele é maleável, mas se você precisar fazer uma coisa mais rígida, tipo dobrar assim, ele vai pegar o formato, vendo? Por mais que ele vá abrindo, mas ele pega o formato, ó. Se você dobrar bem direitinho, então fica até legal pra você fazer alguma técnica que você precise deixar alguma coisa num formato bem específico, abre o biscuit bem fino e deixa ele secar bastante. Mas ó, você tá vendo? Você consegue deixar ele meio transparente também. É porque eu não abri ele no limite que dá pra abrir. Mas ele fica bem fininho, né? Bem fininho a ponto de ficar transparente. Assim, como vocês podem ver, ele também rasga com facilidade. Ó, só que você tem que fazer uma forcinha pra ele poder quebrar, tá vendo? Ele é mais maleável, mas ó, você precisa fazer uma força. Aqui onde ele tava bem fininho, ele realmente quebrou com mais facilidade. Mas assim, quem que vai comprar uma figure, né, uma toy art, seja lá o que for que você vender com a técnica de biscuit e vai ficar forçando assim pra poder rasgar. Já aqui, ó, com toda a facilidade do mundo, eu consegui quebrar, tá vendo? Ó, nem fiz força. Já o biscuit, principalmente onde tá mais grossinho, dá mais trabalho, mas rasga também. Mas e aí, qual dessas massas você usaria e por quê? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Depois desse teste todo, qual que é o veredito, gente? Tenho que confessar pra vocês que eu me apeguei bastante com a cerâmica fria. Assim, ela demora muito mais pra secar, mas esses dias até o meu esposo, ele viu uma toy art que eu fiz aqui, e quando ele viu, ele falou, nossa, mas fica tão mais lisinho que o biscuit. Assim, não é que ele fica lisinho, mas assim, ele dá uma característica mais profissional. Parece que foi impresso naquelas impressoras 3D, só tá esperando o acabamento de lixar. Eu acredito que depois que eu lixar, vai ficar bem mais lisinho. Inclusive, eu vou postar aqui depois no canal um vídeo só onde eu mostrei pra vocês o processo de eu fazer ela com essa massa cerâmica fria, que ela tem textura de pedra, ela é mais acinzentada. Mas vocês viram que cada uma tem a sua característica. Eu acho a GVA muito boa pra poder fazer as estruturas, ela foi a que secou mais rápido. Tem a massa de biscuit, que é mais fácil também pra quem tá iniciando. Eu ia falar que a de biscuit é mais fácil pra você modelar, mas depois que você pega o jeito da cerâmica fria, também não é muito difícil você fazer mais detalhes com ela. Só que, como a gente viu, ela é mais fibrosa, ela quebra mais fácil, fazer tecidos com biscuit é mais fácil. Então, assim, cada uma tem as suas características. Como eu tô fazendo toy arts, elas são mais... não tem tantos detalhes, não tem roupinha voando nem nada, elas são mais... formas mais básicas. Eu acho que a cerâmica fria serve melhor pra esse tipo de arte. Mas e você? Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua massa favorita, qual que se adapta melhor ao seu trabalho. Se você quiser assistir os vídeos da playlist sobre cerâmica fria, eu vou deixar bem aqui. E se você quiser ver a playlist só de materiais que eu já testei aqui no canal, vou deixar aqui também. Tem caneta acrílica, tem caneta posca, tem muita coisa diferente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais!